Oiê! Espero que vocês estejam bem. Quanto tempo, né? Faz um bom tempo que eu não apareço por aqui. Peço perdão. Bom, quem sentiu minha falta, talvez não. Mas perdão pra mim mesma, porque eu criei esse canal com o intuito de compartilhar o que Jesus vem fazendo na minha vida, compartilhar pensamentos, rotina, um pouco de mim. E acabei negligenciando isso, né? Uma das coisas que eu me propus a fazer. E, bom, esse é um assunto para outro vídeo. Quero agradecer você que ainda está aqui nesse canal e você que caiu de paraquedas aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Lorena Constantin. Eu sou casada, sou lá de Belém do Pará, mas eu moro no Paraná atualmente. E como eu falei, né, criei esse canal para compartilhar um pouco do que Jesus vem fazendo e transformando, me transformando e trazer testemunhos, trazer inspiração, compartilhar, né, da vida real, mas principalmente uma mensagem de fé, né, de você voltar a acreditar no que Deus pode fazer na sua vida. Ele faz muito mais do que a gente imagina. Tenho orado ao Senhor para Ele me direcionar, né, no que trazer aqui, no que vídeo gravar e compartilhar, para não ficar só coisas aleatórias, mas para fazer sentido, né, para que a mensagem chegue para quem Ele determinar, para quem Ele quer que ouça, né. Se um vídeo alcançar pelo menos uma pessoa, né, que tem que ser alcançada com essas mensagens, com o que eu trago e compartilho, eu já tô muito feliz e grata. Eu creio que é isso que o Senhor espera da gente, né? Nosso testemunho, o testemunho vivifica, né? E nos traz a memória, nos traz a lembrança do que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Inclusive é isso, né? Eu tenho orado para no momento certo eu trazer um vídeo sobre o meu testemunho completo, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu resumo de forma bem breve da oração poderosa que eu fiz de entrega. Faz parte do meu testemunho isso, né? Porque foi daí que realmente tudo se transformou. Mas é um testemunho longo, então o momento certo que eu for trazer aqui no canal vai ser um vídeo mais longo. Mas enfim, por que eu estou aqui hoje? Eu estava aqui trabalhando e... uma joaninha. Olha aqui. Aqui, ó. Não tava focando. Que bonitinha. Então, vamos lá. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu voltei, né? Resolvi realmente voltar. Quero estar mais ativa aqui no canal. Bom, eu venho falando sobre mapa dos sonhos, sobre fé, sobre você acreditar realmente. Tudo começa na nossa mente. Hoje em dia tá se falando muito sobre neurociência, sobre o poder do pensamento. Um versículo muito famoso que é: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, o que é a fé? Eu até separei aqui. 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E tem, eu acho que é outro versículo. É outro versículo mesmo. Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Uau! Então, assim, realmente a fé é uma coisa assim que me intriga demais. Eu tô até lendo um livro que eu ganhei. Cadê, Senhor? Achei. Eu tô lendo esse livro aqui, tô quase terminando, A Quarta Dimensão. Porque, assim, ele é um livro bem curtinho, assim, dá pra ler rápido, mas eu gosto de ler com calma, daí eu leio, releio, e ele é impactante, assim, sobre isso, né? Sobre a fé. Daí, como é que a gente aplica isso na nossa vida? A fé é a certeza do que não se vê. Gente, que loucura, né? Eu não tô vendo, mas eu tenho a certeza. Como Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Isso é muito louco. Daí o que eu trouxe pra compartilhar com vocês, pra não me estender muito. Eu tenho vários cadernos, assim, caderninhos pequenininhos, grandes, enfim. E eu gosto, eu tenho esse aqui que eu ganhei também, adquirido há alguns anos, o hábito da escrita.
Mais ainda depois que eu cheguei aqui, né, no Paraná, aqui em Curitiba. Quando eu cheguei aqui, eu fui logo procurar uma igreja. Aí eu conheci, tinha uma vizinha nossa, onde a gente morava, e ela convidou a gente pra ir numa célula. E nós fomos nessa célula, eu aceitei o convite e fui nessa célula. Não conheci ninguém e eu tava conhecendo essa minha vizinha, né? Daí a gente foi e foi maravilhoso, conheci pessoas bem legais, super acolhedoras, a gente orando e tal. A moça começou a orar por mim e ela falou: nossa, eu não te conheço, eu não sei quem é, mas eu sei que Deus tem planos maravilhosos e grandiosos na sua vida e do seu marido. E o Bruno, meu marido, nem estava lá. E ela falou assim: Deus tá te falando pra você pegar um papel e escrever os seus sonhos, né? E na época eu nem tinha ouvido falar de mapa dos sonhos, mural dos sonhos. Nem sabia disso. Foi em 2019, acho. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa. Eu peguei um papel e eu tenho esse papel até hoje, gente. Ver se eu mostro pra vocês depois no final. Eu tenho esse papel até hoje. E foi o primeiro papel que eu vi na frente, peguei do mesmo jeito, né? Hoje em dia tem os mapas. Eu tenho outro mapa dos sonhos que eu fiz, todo bonitinho. Mas esse, assim, é muito especial, porque realmente as coisas começaram a acontecer. Quando eu fui lá, coloquei as figuras e escrevi. Por que eu tô falando que eu escrevi? Escrevi, por quê? Até eu falo muito, eu quero falar mais até, né, trazer mais sobre isso. Mural dos sonhos, mapa dos sonhos. Meu primeiro vídeo aqui no canal é sobre isso. Acho que é. Mas enfim, tem um vídeo aqui que eu ensino, mostro como fazer. E quando eu falo para as minhas amigas fazerem, que eu sou aquela amiga bem chata, falo: ah, você já fez? Tem amiga que até hoje não fez, gente. Tô falando há mais de anos. Você já fez seu mapa dos sonhos? Nunca tem tempo. Como que a gente não... Enfim, é porque eu levo isso muito a sério, porque eu sei do poder. Não tô falando, ai, só vai se realizar se você fizer. Não é isso, mas se você não se dedica, não tira um tempo pra isso e realmente ali não coloca em prática a sua fé, como que vai acontecer? Mas enfim, ensinando as minhas amigas, elas falaram: mas não é só as figuras, porque quando você vê, né, se chama também vision board, né? Em inglês é vision board. Então, assim, pra você visualizar. Então, coloca só as figuras que você quer, né? Tem gente que cola só as figuras dos sonhos, né? Que quer realizar, viagem, casa, enfim. Mas ela só falou assim, não explicou certinho como era pra fazer. Então, eu fui, colei as imagens que eu queria e fui escrevendo do lado das imagens. Daí fui escrevendo: olha, Senhor, eu quero meu casamento assim e tal, a minha casa e tal, fazendo. E guardei esse papel, tanto que eu tenho até hoje. E comecei a escrever mais. Então fui adquirindo esse hábito da escrita. E venho com isso até hoje. Então, assim, eu tenho vários cadernos e de um tempo pra cá eu tenho feito assim: eu já agradeço. Tem várias formas de você escrever, né? Às vezes eu escrevo só conversando com Jesus, ou como um diário mesmo. Mas, ultimamente eu tenho feito já agradecendo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tava olhando os meus cadernos, e aí eu achei isso. E o mais legal é que eu coloquei a data. Então, assim, que bom que eu coloquei a data, porque eu fiquei chocada. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é 2020, não sei se tá ao contrário. Março de 2022, perdão, 2022. Só que eu fui ler isso aqui já há um tempo. Por quê? Vou abrir o parênteses assim bem breve. Nesse mapa, no meu primeiro mapa dos sonhos, né, nesse que eu fiz, quando essa moça pediu pra eu fazer, eu fiz e coloquei lá, né, nossa casa, nosso apartamento. Depois que o Senhor restaurou meu casamento, que eu vou deixar pro meu testemunho sobre essa parte, depois que ele fez isso, ele não só restaurou meu casamento, mas ele nos abençoou muito mais. Então, assim, conseguiu o nosso apartamento próprio, no meu nome, que era um sonho também, né? Não assim, que eu queria só pra mim. Mas, gente, ter algo assim no teu nome, onde eu pego. Eu ver meu condomínio aqui. Tá no meu nome, né? Proprietária. Tá Lorena Constantino. Tá o meu nome. Então, assim, pra quem me conhece realmente e sabe de onde eu vim,
Era um sonho realmente, mas quando acontece é surreal. E como acontece? Porque assim, é o Senhor. Foi de forma tão fácil assim, né? Mas foi tão leve as coisas, a forma que a gente encontrou o apartamento, como sucedeu todos os processos, né, burocráticos, documentos, papelada, fluiu, sabe? Então, assim, o de repente do Senhor e o mais louco, porque eu e meu marido, nós estamos há mais de 10 anos juntos. Então, a gente teve uma crise, né? A gente se separou e antes disso a gente buscava, com a força do nosso braço, conseguir nosso apartamento, conseguir as nossas coisas e nunca ia, não ia, parece que não ia, assim, tinha uma coisa travada. Depois que a gente se separou e voltamos, né, foi um breve período, graças a Deus. Aí a gente voltou, o Senhor restaurou e a gente se alinhou com Deus, buscamos nos alinhar em tudo. O Senhor foi só abrindo as portas. E o que a gente tentou fazer em 10 anos, com a força do nosso braço, só nós dois, né? Sem consultar o Senhor, sem buscar Ele, o Senhor fez em meses. Em meses, tipo assim, a gente casou de novo, organizando uma festa de casamento que foi super simples, mas foi do jeito que eu sonhei. E nisso, o processo do apartamento, antes da gente casar realmente, a gente já tava com a chave do nosso apartamento. Então a gente casou e já veio pra nossa casa, já tava com quase tudo pronto, né? Os móveis e tudo. Então assim, gente, como que isso acontece? E onde eu quero chegar com essa mega introdução? Isso tudo aconteceu em 2023, tá? Casamento restaurado e apartamento, né? E a gente conseguiu a nossa tão sonhada casa própria. 2023. E aqui no meu caderno, aqui, 2022, você está vendo? Isso aqui eu escrevi antes da gente se separar. Então, assim, a gente estava bem, né? Infelizmente aconteceu da gente se separar. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, essa separação, né, apesar de ter sido dolorida, mas o sofrimento e tudo que a gente passou nos fez amadurecer muito, nos trouxe onde nós estamos hoje. Então, isso aqui eu escrevi, peguei meu caderno, escrevi antes de tudo acontecer e já agradecendo. Então, quando eu peguei esse caderno aqui e vi a data que eu já tava agradecendo aqui, eu vou ler pra vocês. Eu sou feliz e grata pelo meu apartamento, porque eu consegui decorar ele do jeito que eu sempre quis. Feliz e grata por ter meu lar, por ter meu próprio apartamento, por ter meu espaço confortável e aconchegante. Muito obrigada, Senhor. E cara, quando eu vi isso, eu falei, não acredito. Em 2022, eu não tinha nem noção. Eu não tinha nem dinheiro guardado, tá? Eu não tinha. Eu só agradeci porque eu tinha certeza que um dia eu ia ter, que eu ia conseguir. Eu não sabia como, não sabia quando, mas eu já agradeci. Primeira parte, tá? Mas bora lá. Foi passando tudo, né? Na verdade, quando as coisas iam acontecendo, né? Que eu realmente via... Gente, eu acho que eu demorei, assim, um ano. Foram meses eu subindo a escada do apartamento e falando, meu Deus, uau, é nosso, Bruno, é nosso. O mais louco foi o tempo, sabe? O tempo que o Senhor preparou. Como as coisas aconteceram. Até pra achar esse apartamento. Parece que tava ali, separadinho, sabe? A questão de ser 3 quartos. Eu queria um closet, né? Onde eu tô é o nosso closet. Então, assim, não queria um guarda-roupa no quarto. E tem um outro quarto que futuramente vai ser do nosso filho. Que hoje a gente fica pra hóspede, né? Quem vem aqui, dorme lá. Então, assim, a gente tem 3 quartos, tem uma varanda com churrasqueira, que meu marido ama fazer churrasco. Os móveis, né? Tem todos os móveis, a gente conseguiu tudo novo, compramos nossas coisas. Os móveis também, parece que o Senhor contou o dinheiro que a gente tinha. Que fizemos vários orçamentos e tava assim, a cozinha que eu falo, né? Foi móveis planejada, cozinha, aqui o guarda-roupa, né? O closet, e o armário do banheiro. E quando o cara passou o orçamento na época, que eu olhei assim e falei, gente, tava dando tudo muito caro.
E esse em específico, quando a gente abriu e viu o orçamento, tava o valor certinho que a gente tinha, tipo, quase os centavos. Então, assim, quando realmente o Senhor faz, ele não faz de qualquer jeito, ele faz por completo. Ele faz muito mais, muito mais. Diante disso, eu falei, uau, né, isso aqui é maravilhoso. E eu comecei realmente a compartilhar mais, né, com as minhas amigas, a falar sempre que possível sobre isso, né, sobre, gente, tira um tempo, o que eu falei, tira um tempo, faz um mapa dos sonhos, né, foca ali no que você realmente quer, tenha clareza no que você quer, sabe? Escreva, já agradeça. Tem um caderninho da gratidão que eu tenho, um pequenininho, já agradeça. Então eu fui adquirindo esse hábito de realmente escrever, já agradecendo, como se eu já recebesse, Senhor, obrigada, porque eu já tenho esse carro maravilhoso, ou só coisas materiais, mas Senhor, obrigada. Tenho várias aqui, ó. Senhor, obrigada porque eu sou magra, eu sou saudável, né? Eu tenho uma alimentação boa, eu pratico exercícios, né? Aqui eu coloquei, obrigada porque eu tenho a minha bike. Eu nem tenho bike ainda, gente. Na verdade, perdão, eu tinha uma bike e eu dei pra minha sogra. De realmente aquilo, ter a certeza do que eu não tô vendo. Eu não tô vendo isso aqui, mas eu já agradeço, eu já sinto. Porque, gente, o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Já está tudo ali disponível. A partir do momento que Jesus morreu na cruz por nós, nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. E Ele está sentado nas regiões celestiais. Ele já tem todo o poder. Ele já conquistou tudo. E nós que cremos nisso, que cremos na cruz, na ressurreição de Jesus, a gente já tem essas bênçãos disponíveis. Então, o que falta? A gente só acessar. É só a gente mudar a nossa mente e realmente alimentar a nossa fé. Então, eu já creio que eu sou saudável, que eu sou próspera, que eu sou abundante. A minha realidade pode estar diferente. Aqui é onde, 2022, eu não tinha dinheiro no banco, eu não tinha dinheiro da entrada, eu não tinha dinheiro dos móveis, eu nem sabia como ia ser, diante de tudo que aconteceu. Mas eu já estava agradecendo, eu já estava crendo que eu ia ter meu apartamento, que eu ia ter minha casa. E o Senhor fez. Amém? Daí pulamos, depois que eu fiz esse primeiro mapa dos sonhos, aí eu resolvi, realmente, falei, cara, eu preciso compartilhar mais isso, né? Eu fui compartilhando ali, né, para as minhas amigas, para as pessoas mais próximas. E aí, nesse intuito, foi que eu criei esse canal, né, para compartilhar para mais pessoas e falar mais sobre isso. Hoje em dia tem muito mais gente que fala sobre isso, mas eu também quero contar a minha história e testemunhar, porque isso tudo não foi só o mapa dos sonhos, mas foi a minha fé no meu Pai, minha fé em Deus. Então, já agradecendo a Ele, né? Dando glória a Ele. E esse livro, ele fala até nisso. O que o Senhor quer? Ele quer que a gente seja específico. A passagem que mostra Jesus andando e os cegos falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus fala, o que você quer? Tava óbvio que um cego queria ver, mas Jesus queria ouvir da boca dele. Porque ele só tava, Senhor, tem misericórdia de mim. Até pra orar, até pra pedir, a gente tem que ter, né, clareza do que a gente quer. Tem tanta gente vivendo automático, não sabe nem o que quer. E com as redes sociais, com tanta influência, a gente acha que quer as coisas. Porque eu também achava que eu queria certas coisas. Eu era influenciada. Uma das coisas, né, que eu quis me separar do meu marido. Porque eu achava que eu queria outras coisas. Tanta influência maligna na minha mente, eu me deixei levar. E no final eu vi que não era o que eu queria. Primeiramente, né? Busquem o reino dos céus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando você está firmada em Deus, no seu relacionamento com Ele, você não vai querer as coisas só por querer ou só as coisas que você quer. Você vai entender, buscar a vontade de Deus, né? O que Ele quer para você. Os planos deles são melhores que os nossos. Então, tudo é mudança de mentalidade, né? Tudo é mudança primeiro na mente e principalmente na vontade de Deus para tua vida. Busque primeiro teu relacionamento com o Senhor.
e Ele vai te direcionar. O mapa dos sonhos, o foco é esse, você apresentar os teus sonhos pro Senhor. E Ele vai te direcionar, olha, isso aqui não é, acho que isso aqui não é uma boa pra você. E aí eu tinha esse primeiro mapa dos sonhos, aí eu resolvi fazer outro mapa dos sonhos, que é o que eu compartilhei aqui no canal. Dá uma olhada aí nos vídeos que eu já postei aqui. E aí eu coloquei outros sonhos, porque o Senhor gosta de fazer tudo novo e de novo. Então lá eu coloquei outros sonhos. E um desses sonhos, assim, bem ousada, foi a nossa outra casa. Nossa casa de campo, né? Era um dos nossos sonhos, meu e do meu marido. A gente tem uma casa no meio do, né, no mato, assim, no meio do campo, que a gente pudesse ir final de semana, ter uma área de lazer legal pra ir com a nossa família, fazer churrasco, que ele ama, ter galinha, ter uma hortinha, ter um espaço, né? Como ele falou assim, eu quero que os meus filhos possam pisar na terra, né, subir numa árvore, que hoje em dia é difícil. Como a gente conseguiu nosso apartamento aqui, a gente pensou, tem que ter um espaço assim. Aí eu fiz novamente. Peguei meu caderninho. Gente, por que eu me surpreendo? Porque eu fiz, escrevi e aí eu esqueci. Sabe, eu tenho esses cadernos, eu tenho vários. E vai ficando aqui. De vez em quando eu vou lá, pego, vou reler, né, o que eu escrevi. E aí me deparo com isso novamente. Aqui eu fui mais específica, eu coloquei 10/11/2024, ó. Isso foi em 2024. Vou ler pra vocês. Grata a Jesus pela nossa segunda casa, casa no campo, como sonhávamos. Grata demais porque conseguimos pela tua graça, porque o Senhor confiou em nós. Mais que uma casa, um lar, lugar onde podemos descansar, reunir a família e receber amigos. Temos um espaço maravilhoso em meio à natureza, árvores, flores, nossa horta que colhemos e que plantamos. Que esse lar seja cheio da tua presença e momentos maravilhosos. Isso aqui foi em 2024. Daí em 2025, no mês do meu aniversário, o Senhor nos abençoou mais uma vez e a gente conseguiu comprar o nosso terreno. Ai, gente, eu não vou chorar. A gente conseguiu. E aí eu fui achar essa página aqui do caderno bem depois. Eu falei, não tô acreditando, eu tinha esquecido que eu tinha escrito isso. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. E o Senhor fez, gente. Em 2025 a gente conseguiu, né, o que tava lá no meu segundo mapa dos sonhos, da nossa casa, né, eu coloquei a fotinha e tal, coloquei como eu quero que ela fique, né, com as plantas, com as minhas hortênsias, que eu ainda não plantei, eu vou plantar. A gente conseguiu em 2025 e já tem um ano que a gente conseguiu o terreno, assim, no meio do mato mesmo, era só mato, não tinha nada. E o Senhor foi fazendo absurdamente mais, sabe? Ele foi provendo na nossa vida e hoje em dia tem uma casa lá, né? Uma casa com 2 quartos, banheiro, a gente já fica lá. E eu fiquei uma semana lá e eu criei outro canal pra compartilhar a nossa construção. A gente construiu do zero. Enfim, muita coisa. É muita coisa, eu tenho que trazer aqui aos poucos. Mas em resumo, era isso que eu queria trazer. Olha só o poder, assim, da gente não só crer. Porque, ó, como eu falei no começo, tudo já foi um pensamento. Eu tenho um sonho dessa casa. Daí eu apresento ao Senhor. Vou lá. Tem muita gente que pensa, isso é uma bobagem. Que bobagem, vou perder meu tempo fazendo o mapa dos sonhos, vou perder meu tempo ir lá, porque é um trabalhinho, gente, você tem que, né, tudo requer um sacrifício, nem é um sacrifício, mas tudo requer uma atenção de você. Você vai lá, imprime as fotinhas, aí você corta, aí você vai lá, tira um tempo com o Senhor, escreve, assim, é dedicação, entende? E tem gente que fala, que bobagem, pra que fazer isso? Vocês estão vendo? Vocês estão aqui, eu tiro um momento, escrevo, né, tem várias coisas, escrevo, agradeço e creio que eu já recebi, creio que já é meu. E o foco aqui, eu não escrevo, Senhor, eu quero que o Senhor, não, Senhor, obrigada, porque pela minha casa que o Senhor já me deu, obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor já depositou na minha vida. Eu já falo na forma presente, né? Não futuro, não é presente. O Senhor já me abençoou.
porque Ele já nos abençoou. A gente só vai tomar posse. Já está aqui disponível. Aí a gente vai caminhando de fé, dando passos de fé e crendo que é nosso. Eu sou a prova viva disso. Já era um sonho pra mim, longe demais, ter uma casa. E agora eu tenho duas. Tenho duas, né? Que o Senhor me abençoou. Foi pela graça dele, tudo que eu tenho. Se vocês verem a minha cozinha lá, tudo, assim, do jeito que eu sonhei, mais do que eu sonhei. Resumo do resumo aqui, tá? Já se estendeu esse vídeo. Mas enfim, se você tá aqui, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque realmente tem aí algo em você, uma fome, uma sede, né? De você viver o extraordinário que Deus quer que você viva. Pense tudo isso que eu falei, compartilhei. Busque esse novo hábito, implementar esse novo hábito na sua vida, da escrita. Mais do que a escrita, mapa dos sonhos, fazer tudo isso, o maior hábito que você tem que buscar na sua vida é ter fé. É ter fé no nosso Deus, nesse Deus que faz mais do que a gente pede, do que a gente imagina, sabe? Creia. E não só, eu não tô falando só de bens materiais, tá? É maravilhoso receber tudo isso, ganhar tudo isso, sim. Mas esse Deus, ele pode te curar. Ele pode te curar no mais profundo, lá na tua alma. Ele pode curar todas as feridas que você tá aí. Ele pode te ajudar a liberar perdão que você não consegue há anos, que você tá guardando essa mágoa, esse rancor. Ele pode te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele quer te ajudar. Basta você abrir seu coração e estar disponível. Então, assim, os bens materiais são assim, qualquer bem material, bênção material é pequena diante do que ele pode fazer dentro de você. Ele pode te transformar a tua vida. Ainda há esperança, sempre há esperança. Alimente a sua fé. Esse vídeo é para isso, para alimentar a sua fé e você ver que é possível. Já agradeço aqui, ó. Já agradeço. 2024, gente. Eu já agradeci. Uma coisa que já aconteceu um ano depois. E hoje eu tô aqui, 2026, mostrando pra vocês que ele fez muito mais. Ele não só abençoou com o terreno, mas ele abençoou com a casa, com tudo que a gente comprou. E vem abençoando, né? Porque ainda falta muita coisa pra fazer. É isso, gente. Espero que esse vídeo chegue a quem deva chegar. Deixa aqui nos comentários o que você pensa, o que você acha sobre isso. Se você já fez o mapa dos sonhos. Se você não fez, manda aqui. Posso te ajudar de alguma forma. É isso, se inscreve no canal. Me ajuda, né? Eu quero voltar, trazer mais vídeos aqui pra vocês. E assim, de forma sincera, crua e sem muita edição. Quero ser bem verdadeira com vocês. E mostrar realmente. E isso tudo é pra testemunhar das bênçãos do Senhor. E tudo que Ele pode fazer na nossa vida. Amém? Até o próximo vídeo. Ah, já ia esquecendo, olha aqui. Eu já tinha esquecido que tem data, tá? Não é 2019, que eu falei. 2018. 2018, tinha até esquecido. Pra vocês verem como foi o primeiro lugar que eu achei na frente. Aqui, ó. Casamento, família, casa. Sabe o que é mais louco? É que eu tinha falado casa, apartamento, né? Só que eu coloquei uma casa aqui de madeira. O nosso apartamento não é de madeira, mas a nossa casa no campo é de madeira. O Senhor vai nos detalhes, gente. Então, assim, seja um detalhista. Eu vou mostrar o outro ali pra vocês, que eu fiz, renovei. Aqui nossa cabana, que a gente realizou. Vou plantar as hortênsias. E é isso.